Vamos lá. O pessoal gostou um pouco das historinhas do Roberval. Então, são histórias reais, que eu queria dizer. Elas não são de ficção. Eu só não estou botando o nome das pessoas para proteger as suas identidades, porque muitas vezes Deus dá dons especiais para algumas pessoas e, e há uma corrida dessas pessoas que para as necessidades que as pessoas têm naturalmente. Então, às vezes, eu troco os nomes para proteger um pouco essas pessoas, lógico, e porque elas trabalham para Deus e elas têm lá o seu acordo com Deus, que vai trabalhar do jeito que for para trabalhar, e aí elas dão o seu tempo integral, mas essas pessoas não, são leigos e tem que trabalhar, né? Essas coisas, né, que a gente vive aí, né? A gente tá no mundo, mas não é do mundo, né? Então vou contar mais uma historinha. Essa também eu gosto muito. Tava final de um grupo de oração, tava lá o Roberval e o Marcelo Bom Samaritano, e chegou uma senhora, queria dar um testemunho. Falei, tá bom, vamos glorificar a Deus, vamos dar um testemunho, vai dar. E ela falou lá que queria agradecer muito as pessoas do grupo pelas orações e tal, e pela graça que a mãe dela tinha conseguido. E ela foi contando qual foi a graça. É de uma história muito fantástica do amor de Deus e como Deus controla tudo se a gente deixar, né? Esse amor de Deus entrar na nossa vida e fazer as coisas que tem que fazer. Então ela foi contando, e eu já vou contar a história de como aconteceu, né? Porque essa história eu conheço também. Tá, era um certo dia, esta senhora ligou para como é que eu vou chamar esse rapaz? Tony o Cabeludo. Tony o Cabeludo, E falou que ela estava precisando de uma pessoa, uma oração específica pela mãe dela, estava com problemas graves no hospital. E Tony o Cabeludo se sentiu muito movido e falou assim, vamos lá, né? Nós estamos indo para aí. Deus botou no coração dele, então. E aí ele ligou para o Roberval, vamos. Vamos. Se Deus te falou que a gente tem que ir, vamos embora. Nem pensou duas vezes. Então o Roberval foi, pegou seu carro, um fantástico Opala 77, e entraram no carro e, seguindo a orientação do que aquela senhora no telefone falou, foram para o hospital. Era o hospital, como é que era? Aquele na Ilha do Fundão, né? Aí foram os dois para lá, nenhum dos dois sabia chegar lá, né? Pegaram o carro na cara e na coragem e chegaram no hospital. E chegando lá, o combinado era se encontrar na frente da como é que é o nome? Na frente da portaria do hospital. Tá bom, chegou lá, estavam os dois lá em pé, uma senhora chegou com o marido, se identificou, era ela que tinha pedido, e aí ela contou o caso da mãe. A mãe estava com câncer, estágio terminal, e ela estava pedindo desesperadamente uma oração pela mãe dela. É um caso bem ruim, né? Aí chegou nisso, também estava passando o médico, e aí contou o diagnóstico todo. A coisa era bem feia, que eu saiba, né? Nunca vi falar do que eles contaram, que era mais ou menos assim, que a mulher ficava deitada na UTI, com o ventre dela aberto, porque foram fazer uma operação para tentar extirpar o câncer, não conseguiram, viram que a coisa tinha tomado tudo e já deixavam o ventre aberto, né, o abdômen aberto, para fazer lavagens e tentar alguma coisa com aquela senhora. Então você já chegou no hospital com aquela notícia de
Não tem jeito, né? Humanamente, aquilo não tem jeito. Aí o Berval virou pro Tônio Cabeludo e falou: não tem problema não, Deus é, vamos lá. Aí subiram, foram pro CTI. Estava no horário de visita, acho que eram 14 horas, uma coisa assim. E na hora de entrar, o médico falou: só pode entrar um. Aí só pode entrar um, ok. O Tônio Cabeludo falou assim: deixa que eu entro. Tá bom. Eles tinham levado uma pequena imagem de Nossa Senhora, Rosa Mística, de 1 metro. Eles iam entrar no CTI com ela, né? E daí falou: não, a imagem não pode entrar. Ih, ferrou. E saiu, entrou o Cabeludo, ficou lá de fora o Roberval e a imagem de Nossa Senhora. E aí, passado algum tempo, estava ali a Roberval, o casal e mais algumas pessoas. E aí Jesus sempre fala assim: quando vocês forem nessas situações, prega a palavra, prega o reino de Deus, e tudo mais vai vir em acréscimo. Então o Roberval começou a falar de Deus, falar de Jesus, das suas curas, das coisas que Deus estava fazendo, das coisas que ele tinha visto, as coisas maravilhosas, tal, e aquilo foi encantando as pessoas, e ela sentiu no coração uma fé viva. E ela falava, como elas falavam, eu sentia como é que era um calor no peito, aquele negócio tudo. E nisso passou uma meia hora, 40 minutos. Daí a pouco, o Tônio Cabeludo voltou lá de dentro do CTI. E ele falou que a oração tinha sido boa, tal. E aí eles pegaram e desceram para a cantina do prédio, do hospital. Eles fizeram lá um lanche, ficaram lá uma meia hora batendo papo. A senhora falou da vida da mãe, aquela coisa toda. Aí estava na cantina Nossa Senhora, os dois e o casal, né? Daqui a pouco foram, voltaram lá para o CTI, os dois acompanhando o casal, tal. E ao andar por ali, deram de cara com o médico, né? Porque quando acabou a oração, o médico pegou a senhora e foi fazer uma lavagem, que era a hora da lavagem intestinal para... Não me pergunta, que eu também não vou saber explicar. E ele virou pro casal e falou assim: aconteceu uma coisa. Aconteceu o quê? Ele estava, né, a descrição do que me deram, que ele estava meio apatetado, porque não sabia explicar o que aconteceu. Ele falou assim: o câncer sumiu. Sumiu? Como sumiu? Não sei. Sumiu. Nunca vi. E ficou todo mundo atônito com aquilo, né? E aí o que a gente faz? O médico falou, ia fazer uma junta médica para ver o que fazia, mas se realmente tinha sumido tudo, que iam tentar comprovar, eles iam fechar ela, né? E acompanhar mais um pouco para ver o que aconteceu. Todo mundo ficou feliz, tal, aqueles abraços, aquela coisa toda. Roberval e Tônio, o Cabeludo, ficaram felizes, pegaram Nossa Senhora, se despediram e foram embora, né? E assim foi, né? Aquela senhora que estava no hospital, 1 ano e pouco depois, tinha voltado ao grupo para dar esse testemunho. Mas a gente estava crente que o testemunho tinha parado por ali, né? A cura da senhora. Não, Deus é muito melhor do que isso. Aquela senhora voltou para casa e Deus deu para ela 1 ano a mais. Era para ela ter morrido naquele hospital.
E Deus deu um ano a mais para ela resolver a sua casa. A casa dela, que era uma balbúrdia, os filhos brigavam, uma coisa, ninguém se entendia, era uma coisa horrorosa. Aos poucos os filhos foram chegando do lado da mãe e eles foram se entendendo, acabando com as discussões, acabando com as brigas, aquela senhora só rezava e a família dela foi encontrando paz. A família dela foi se encontrando de novo, voltando a ser uma família. E um ano depois, quando estava tudo resolvido, as coisas estavam todas resolvidas dentro da casa, tinha acabado das brigas, todo mundo se entendendo, as pessoas voltando a ser católicas, a senhora morreu. Tem gente que vai falar assim, mas ela morreu! Mas ela morreu com todas as suas pendências resolvidas. A sua casa em paz, as pessoas no caminho certo, as pessoas vendo a glória de Deus, que Deus existe, se convertendo, e ela fez o trabalho dela. E aquela filha que estava lá na igreja estava testemunhando a bondade de Deus. E a mãe dela tinha morrido era cerca, acho que, de um mês. Mas como Deus tinha sido bom para ela, para a família dela, por tudo que Ele fez. Por ter dado mais aquele ano com a mãe e que tinha consertado todas as coisas dentro da casa dela. O grupo ficou abismado, né? Porque quando você vê uma cura de Deus milagrosa, é algo que já fica, né, meio de queixo caído. Mas quando você vê uma cura de Deus e todo o testemunho montado, que não era só a cura que Deus queria fazer. Deus queria fazer a cura da família, a cura das pessoas voltarem para Deus, a cura da falta de perdão, a cura do entendimento, a cura dos irmãos unidos, toda uma cura da família. E Deus fez tudo aquilo em um ano. Então, essa é a história. A cura física foi só a chave que Deus usou para que todo aquele trabalho fosse feito. Então eu queria deixar essa história aí de Roberval e o Tony, o cabeludo. Logicamente o Marcelo Samaritano estava no grupo que escutou o testemunho, foi ele que até primeiro, a mulher chegou primeiro nele até para falar. Esse grupo era fantástico. Então, queria deixar esse testemunho que eu escutei, coisas reais, na vida do nosso dia a dia, que para nosso Deus nada é impossível, e tem uma história para cada um, e cabe a gente viver e testemunhar, tá bom? Paz e bem.